Você já participou de algum movimento social? Como foi essa experiência? Sim, foi diferente, porque são perguntas que abrem os nossos horizontes e faz até pensar em como até conseguir estratégias para resolver algumas situações cotidianas. Certo. Você acredita que os três poderes funcionam de forma equilibrada no Brasil? Nunca no Brasil, Por quê? porque é muito falho em a maioria das situações, né? Calma aí. Deixa aqui. Você sente que os seus direitos são respeitados pela sociedade e pelo Estado? Também não. Deixa muito a desejar. Como você define a importância da cultura na sociedade, na formação de uma sociedade? Importantíssimo, porque molda tudo, né? Caráter, molda o ser humano em si, né? No geral. E a última pergunta, você já presenciou alguma situação de injustiça social? E como você reagiu? Sim, já presenciei, só que de certa forma é tão impactante que nos deixamos até impotentes em reagir. Depois que você pensa, poxa, poderia ter sido melhor, poderia ter feito mais, poderia ter ajudado mais, e você se sente meio que coagido diante da situação, porque é pego de surpresa. Qual a importância dos movimentos sociais para a nossa sociedade? Eu acho que os movimentos sociais são muito importantes para a sociedade, porque eles são a união da população para lutar pelos nossos direitos, que muitas vezes são negligenciados pelo Estado. Então, eu acho que quando a população se junta para lutar pelos seus direitos, com os movimentos sociais, é muito importante para a gente reivindicar o que é nosso por direito. Perfeito. Como você enxerga a atuação do governo brasileiro nos dias de hoje? Eu acho que não é totalmente satisfatório. Acredito que a gente mudou em muitos aspectos, mas muitas coisas ainda deixam a desejar e que poderiam melhorar em muitos aspectos. Na sua opinião, o brasileiro conhece bem os seus direitos e deveres? Eu acho que não. Principalmente os direitos, porque eu acho que os deveres são mais impostos pelo Estado para o que a gente deve cumprir e tal, mas por falta do acesso à informação e ao analfabetismo, talvez no Brasil muitas pessoas não conhecem os direitos que a gente tem e aí fica velado e a gente não conhece. O que você conhece sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente? Eu conheço que o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que eles cuidam das crianças e adolescentes em vulnerabilidade social. Qual o papel da educação na formação de uma sociedade mais justa? Eu acho que a educação é muito importante, porque a educação dá oportunidade para todas as pessoas a crescerem na vida, procurar um emprego mais digno e assim ter qualidade de vida. Então eu acho que todo mundo deveria ter uma educação de qualidade para pelo menos lutar por uma vida mais confortável. Sabe como funciona o nosso governo? Como, por exemplo, a divisão de poderes ou a aprovação de leis e emendas? Não. O senhor acredita que essa falta de conhecimento político pode afetar o pensamento crítico da população? Sim. Por quê? Eu acho que o conhecimento que nós temos ele é bem raso, né? Ele é bem básico. Eu acho que o conhecimento que nós temos está relacionado ao pouco que a mídia, né? Ela nos transmite. Então, por esse motivo, eu acho que nos afeta um pouco. Você acha que os direitos das crianças e adolescentes são realmente respeitados aqui no Brasil? Não. Um dos exemplos que nós temos é a fome, né? Nós vemos muitas crianças aqui no nosso Brasil ainda padecendo por necessidade, né? Essas crianças não são alcançadas pelo governo. E por último, eu gostaria de saber, você acha que a religião influencia no caráter e na ética da população? Sim, com certeza. Nós temos muitos exemplos, testemunhos de pessoas que vieram do crime, né? Pessoas que praticavam coisas que ferem a ética, né? A justiça do homem. Agora estamos com a Edilene e vamos fazer as perguntas de ética e sociologia. Primeira, como você enxerga a atuação do governo brasileiro nos dias de hoje? Nem melhorou e nem piorou, continua igual.
Tá. A sua vivência, ideologias políticas ou culturais já influenciaram suas escolhas? Não, Nada? nada. Que ações poderia melhorar a proteção dos jovens em situação de vulnerabilidade? Melhores condições de escola, melhores condições de trabalho, melhores condições de estudo. Certo. O que você acredita que poderia ser feito para diminuir as desigualdades sociais no Brasil? Melhorar o salário mínimo da população mais vulnerável. Última pergunta. Que mensagem você deixaria para quem deseja lutar por justiça social e direitos humanos? Não sei que mensagem deixar. Certo. Obrigada. Quais movimentos sociais você considera mais relevantes atualmente? Eu acho que o movimento da arte em si, arte moderna, é muito relevante atualmente, pois eu percebo que atualmente ela está sendo desconsiderada mais e mais, e o criativo está sendo trocado muito mais pelo lógico, como inteligência artificial, e os artistas estão sendo meio que deixados de lado. Na sua opinião, qual seria o tipo de governo ideal para o nosso país? Um governo que escutasse mais o povo, um governo que tivesse direitos mais balanceados também e que focasse bastante também na parte tanto da educação quanto na saúde, que são coisas que nós temos precárias atualmente. Quais direitos você considera mais importantes no seu dia a dia como cidadão? Eu acredito que os direitos que eu mais considero importantes são os de moradia, o de alimento e o de lazer, pois essas são coisas que eu convivo diariamente e são coisas que eu realmente preciso na minha vida. Você acha que o Brasil é um país verdadeiramente multicultural? Eu acredito que o Brasil é um país multicultural, mas discrimina a própria cultura, porque eu acho que dentro do país, mesmo com tantas culturas assim, ainda há muito racismo e é muito preconceito com culturas assim que não são tão exploradas, mas é um país sim multicultural. Como a juventude pode contribuir para mudar a realidade do país? Eu acho que a juventude, ainda mais essa geração que fala muito mais sobre as coisas, tipo, em comparação com as antigas, pode quebrar tabus, pode falar muito mais sobre a economia, sobre a educação, sobre a arte, que é algo que essa geração está muito centralizada também, e falar muito mais sobre como resolver essas coisas, e não só sobre discutir um com o outro em quem está certo e quem está errado, mas realmente sentar assim e arrumar um consenso. Ok. Bom, hoje eu estou aqui com a Maria das Graças. Ela vai me responder algumas perguntas sobre ética e sociologia. Para começar, em sua vivência, ideologias políticas ou culturais já influenciam suas escolhas? Políticos sim. Mas culturais não te influenciam? Algumas coisas, outras não. Que ações poderiam melhorar a proteção dos jovens em situações de vulnerabilidade? Repete a pergunta. Que ações poderiam melhorar a proteção dos jovens em situação de vulnerabilidade? Eu acho que os políticos deveriam lutar mais pela a libertação dos jovens, que são, às vezes, muito prejudicados. O que você acredita que poderia ser feito para diminuir as desigualdades sociais no Brasil? Eu volto a falar dos políticos, que poderia ajudar mais e não ajuda, só promete. Tá, a nossa penúltima pergunta. Que mensagem você deixaria para quem deseja lutar por justiças sociais e direitos humanos? Que mensagem eu deixaria? Eu acho que toda a sociedade lutasse pelos direitos humanos, as coisas melhoravam muito. Tá.
É ético uma empresa utilizar algoritmos que manipulam as emoções dos usuários? Não, Você não é de acordo. não. Obrigada, Maria das Graças. Era isso.